Gente, vou trazer diretamente além de você, que você tá vindo desde Joinville. E tem o Gustavo Siqueira, que é lá de Blumenau, que ele vai trazer várias novidades para nós. Dessa vez não tem nada de gastronomia, é sobre internet, banda larga, uns assuntos muito interessantes. Oi Larissa, oi Bruno. E o programa Diário aporta aqui direto de Blumenau com um convidado super especial. É o Jair Francisco, diretor de mercado da Unifique. Em tempos conturbados como esses que a gente está vivendo a pandemia, nunca a informação e a comunicação foram tão importantes. E você de casa sabia que a Unifique, aqui de Santa Catarina, foi considerada pela Anatel a melhor banda larga do Brasil no ano passado? E para contar um pouquinho para a gente de todo esse trabalho de sucesso, está aqui o Jair. Seja muito bem-vindo ao programa Diário, Jair. Obrigado, Gustavo. Agradeço o convite aqui, participar do programa de vocês. É verdade, a Unifique está com os seus 23 anos agora, uma empresa aqui do interior, de Timbó, Santa Catarina, e tem dado uma demonstração de que é possível fazer telecom com uma qualidade melhor, né? Com carinho, com jeito. A nossa missão é facilitar a vida das pessoas e a gente tem levado isso muito a sério. Nosso posicionamento de mercado é de alto desempenho e isso foi reconhecido em 2018 pela Anatel quando fez a primeira pesquisa de satisfação de opinião pública. Nós ficamos a melhor banda larga de Santa Catarina. Em 2019 a segunda pesquisa nos apontou como a melhor banda larga do Brasil. Então são 126 municípios que a gente atua com serviços de internet, telefonia fixa, TV por assinatura, data center e agora inauguramos a telefonia móvel. E um interessante é que a telefonia móvel nossa é uma operação chamada MVNO, que é uma operadora virtual, onde nós não precisamos construir torres. Nós usamos as torres de uma outra operadora e acaba isso se transformando em benefício para o nosso cliente, que vai ter pacotes muito mais acessíveis e numa rede de comunicação que é da Telefônica, que é a mesma operadora da Vivo, mas nós vamos poder entregar um serviço de alta qualidade a um custo reduzido. E qual o segredo de todo esse crescimento? Porque a gente pode ver que esse mercado de telefonia, internet, só aqui no estado tem mais de 300 concorrentes, né? É verdade, a concorrência é muito grande, mas o segredo, com certeza, de toda operadora de telecom é investir tudo o que ganha em tecnologia. Então nós temos uma regra lá na Unifique que apenas 5% dos lucros é que são distribuídos aos sócios. E quando você vê operadoras no mercado de capital, onde a distribuição no mínimo é de 30%. Então como é uma atividade de capital intensivo, essa nossa atitude ela gera uma capacidade maior de investimento e uma capacidade de ampliação e atualização tecnológica, principalmente, que no final das contas se transforma em benefício para o nosso cliente. Mas muita gente ainda reclama, né, dessas grandes empresas de telefonia, porque não funciona direito. Quais os principais problemas hoje desse mercado? Por que não está tudo tão online como a gente quer? Eu tenho uma notícia para dar para vocês, depois de ter falado que a gente foi reconhecido como a melhor banda larga do país. Nós somos uma empresa de telecom que dá problema. Todas as empresas de telecom dão problema. Toda a internet para. Toda atividade que necessita de uma internet constantemente, ela precisa contratar de duas empresas. Isso é um fato. O grande diferencial nosso é que a gente demora menos tempo para recuperar o serviço. Por quê? Porque existem postes aí na rua que são derrubados todos os dias, são fios que são arrebentados por máquinas, caminhões de mudança. Isso não para, o dia todo são centenas de ocorrências que acontecem, então o nosso compromisso é de atender com rapidez, mas não de maneira alguma assumir o compromisso de que o nosso serviço não vai parar, assim como qualquer outra operadora. E o bom é que está perto. A gente está aqui no estado, os investidores são daqui, é uma empresa daqui, valoriza, né, todo o trabalho, os profissionais daqui, né? Nós procuramos manter as lojas físicas em cada cidade com atendimento próximo e humanizado, que é também um diferencial de não deixar as pessoas aí há muito tempo em centrais telefônicas, né, ou então se comunicando com robôs. Para nós é muito importante que esse atendimento seja humano e nós não terceirizamos o nosso suporte e nem a manutenção. Nós só terceirizamos hoje a parte de instalação da internet na casa do cliente. O restante é todo feito por equipe própria. E quais os efeitos dessa pandemia toda nesse setor de telecom, né? Porque todo mundo acabou ficando só em casa, né? Eu acho que eu mesmo já assisti tudo que tinha para vir na Netflix, no Globoplay. Imagina quais as dificuldades para o setor de telecom. Deve ter dado muito problema, né? Na verdade, não é, a dificuldade é de manter o serviço em alta quando a necessidade está tão forte. E essa pandemia ela antecipou um comportamento que a sociedade já vinha
fazendo, que é utilizar a internet para tudo, né? Para o lazer, para a educação, para o trabalho, para os estudos, enfim. A internet virou um meio para evitar deslocamento, diminuir custos, encurtar caminhos, e com a pandemia isso acelerou. E com certeza não é só um evento isolado, isso vai acontecer agora de forma, talvez não na mesma intensidade, na mesma velocidade, mas dificilmente você vai ter uma volta ao que era antes. Quer dizer, esse comportamento ele veio para ficar um pouco menos, um pouco mais, mas as pessoas aprenderam a fazer à distância e aprenderam a fazer com qualidade, eventos, cursos, reuniões, e cada vez você precisa de uma internet com mais qualidade. E isso para nós, o mercado, quando precisou tanto de uma internet boa, para nós foi recorde de venda mês a mês, e nós estamos passando trabalho para atender a fila de pessoas que está hoje solicitando internet da Unifique. Graças a Deus. Graças a Deus, gente, em tempos tão conturbados, todo mundo aí em situações difíceis, um case de sucesso que com certeza o programa diário não podia deixar de destacar, e a empresa catarinense, né? Tem que valorizar as empresas daqui. Futuro e Unifique, o que a Unifique está esperando, quais as novidades? Esse ano não vai dar para patrocinar o Oktober porque não vai ter, né? É verdade, é uma pena não ter Oktoberfest, mas a Unifique está investindo pesadamente. O primeiro investimento de 2019 foi um data center. Nós hoje temos um dos melhores data centers do Brasil aqui em Timbó, numa rede, uma conexão, um anel de fibra ótica hoje de mais de 300 GB, então nós podemos hoje atender empresas com excelente qualidade, com qualidade de primeiro mundo, e é uma grande tendência também que as empresas não tenham mais os seus servidores guardados em casa, isso custa muito caro e é muito vulnerável. Então hoje o grande segredo hoje de dados é colocar isso num lugar compartilhado, num data center com capacidade de continuidade energética, onde é que não falta energia, onde é que tem ar-condicionado, onde é que tem isolamento de tudo quanto é tipo que precisa para guardar um dado com segurança. Então essa é a grande novidade que nós pretendemos aí trazer para os nossos clientes, para que eles venham ter performance, continuidade no serviço e economia. Que bacana, e o Jair, além de ser esse mentor aí, esse diretor de mercado da Unifique, também é um grande profissional, consultor, fez umas lives super bacanas para o empresariado também. Queria que tu deixasse um recado para Santa Catarina, o telespectador do programa diário, que está meio receoso ainda com esse negócio de crise, que tudo vai passar, tudo vai dar certo, e com certeza dias melhores já estão vindo, né? Eu acho que essas dificuldades, né, essa dificuldade ela foi ímpar na nossa vida, né? A gente não viu na nossa geração uma dificuldade tão impactante quanto essa, mas assim como essas, as outras e essa também, é um motivo para nos empurrar cada vez mais para frente, a gente ter aprendizado com isso, e com certeza nós ainda, como ser humano, como empresa, a gente vai aprender muito com essa lição, embora ela seja pesada, embora ela seja dura, mas eu acho que a gente tem que ver o lado bom e tirar um bom aprendizado dessa situação. Tenho certeza que nós vamos vencer e vencer bem. Santa Catarina, o Brasil, é um estado, um país maravilhoso, uma região que a gente vive muito boa, e acredito que o nosso povo aqui dá a volta por cima sempre. Obrigado pela participação no programa diário, e mais sucesso aí, vida longa, e traz as novidades sempre aqui para o programa diário da Unifique. Obrigado pela oportunidade, sempre que eu for convidado estarei aqui com vocês. Gente, a 2AE Audiovisuais está fazendo um trabalho super bacana. Vocês sabem, né, que eu já tenho mais de 20, 21 anos de televisão. E antigamente, quando eu comecei, eu tinha tudo em fita guardada, VHS, aquelas fitas que estão todas mofadas. Que sacada que eles tiveram agora? Eles estão transformando tudo isso para a nuvem, colocando tudo na nuvem ou pendrive, para a gente ter essas recordações eternas e permanentes. Imagina a fita do seu casamento, da primeira comunhão, dos seus filhos quando eram pequenos. Entre em contato com a 2AE, que eles transformam tudo isso na nuvem, nas redes sociais. E se você quiser, faz até um canal de YouTube só para você ter das suas lembranças e memórias. Vamos aproveitar, né, esses tempos de pandemia para guardar para sempre as melhores épocas da nossa vida. Eu volto para o estúdio então, porque o programa diário continua. E nós ficamos por aqui, pessoal. Amanhã nós seguimos com o nosso programa diário. Nós nos vemos. Um abraço.